artigo que foi publicado agora em abril de 2020 pela Ophthalmology, é o artigo do grupo do Oregon, de Portland, que é o Measuring Glaucoma. Matheus, você vai ter que aumentar, ou você vai falar mais alto, ou vai ter que aumentar o som do microfone, e aperta no canto direito o ocultar. No canto não, na barrinha que tem aí, o ocultar. Beleza. E, deixa eu falar um pouco mais alto aqui, professor. Melhorou assim? Melhorou. Chega mais próximo. Então, o artigo foi publicado agora em abril de 2020 na Ophthalmology. É um artigo do grupo de Portland, no Oregon, que é o Measuring Glaucomatous Focal Perfusion Loss in Peripheral Retina Using OCT Angiography. Então, o artigo começa falando que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Um diagnóstico precoce, um tratamento rápido e a monitorização adequada dos pacientes tem uma boa indicação para reduzir essa causa de cegueira. E hoje a gente dispõe de duas modalidades de acompanhamento desses pacientes. Um seria pelo meio do campo visual, que é o método subjetivo, que tem uma curva de aprendizado, uma variabilidade interexames, então tem uma reprodutibilidade que em alguns casos pode ser um pouco ruim. E a gente tem o OCT, que faz um acompanhamento objetivo desses pacientes, que é mais usado para casos iniciais. E então uma nova modalidade diagnóstica poderia ajudar no diagnóstico e acompanhamento do glaucoma. Então ele propõe que o OCT Angiography, que é um método não invasivo, que avalia o fluxo sanguíneo através da velocidade da movimentação das hemácias dentro dos capilares do nervo óptico e da retina, poderia ter alguns parâmetros que ajudariam nesse diagnóstico e acompanhamento. Tem alguns parâmetros que já foram vistos em outros artigos, que teve uma boa acurácia no diagnóstico do glaucoma, como a densidade vascular, a densidade capilar e o índice de fluxo sanguíneo. Porém, esses parâmetros foram bons para avaliar perdas difusas no glaucoma. Quando você via perda focal, esses parâmetros acabam diminuindo a acurácia deles. Então, nesse estudo, eles desenvolveram um algoritmo para tentar mapear e quantificar essas perdas focais nos defeitos associados ao glaucoma. Então, foi um estudo, um estudo transversal, realizado pelo Case Institute da Universidade do Oregon, que foi avaliado os pacientes entre março de 2015 a junho de 2017. Os critérios de inclusão: o paciente com dano glaucomatoso foi considerado um paciente que tinha defeito focal no disco óptico ou na camada de fibras nervosas avaliado na lâmpada de Fender, e um PSD ou um GHT fora dos limites normais. O dano pré-perimétrico foram pacientes que tinham defeito focal no disco óptico na camada de fibras nervosas, porém com campo visual sem perdas. E o grupo controle foram pacientes sem evidência de glaucoma, que não faziam uso de corticoide, tinham um ângulo aberto, agonioscopia, o campo visual normal, com uma pressão intraocular menor que 21 e uma paquimetria de 500. Os critérios de exclusão foram pacientes com acuidade visual pior que 20/40, uma idade menor que 40 anos ou maior que 80 anos, equivalente esférico maior que mais 3 dioptrias ou menor que menos 7 dioptrias, pacientes com cirurgia intraocular prévia, com exceção de cirurgia de catarata bem-sucedida. As doenças poderiam causar defeitos de campo visual, como algumas doenças neurooftalmológicas ou cicatrizes retinianas. Paciente que não conseguia realizar campo visual, ou um OCT com sinal ruim, menor que 50, e uma perda da continuidade dos vasos, visto no angiograma do OCT. Então, o OCT que eles utilizaram foi o OCT da Optoview, que foi o Avante ArtView XR. Eles pegaram os angiogramas e transferiram para o software, que é o CoolArt, para realizar o tratamento das imagens. Eles realizaram 2 scans de 4,5 por 4,5 peripapilar. Eles realizaram 2 scans para tentar diminuir a quantidade de artefatos ou interferências no exame. A baixa perfusão da densidade capilar, eles consideraram uma densidade capilar abaixo do percentil meio do padrão da população de olhos normais. Eles utilizaram 2 parâmetros para fazer a avaliação. Um foi o Low Perfusion Area, que eram as áreas de ponto acumulado contíguos que tinham baixa perfusão, e eles fizeram isso um gráfico em cor vermelho e verde, eu já vou mostrar. E o Focal Perfusion Loss, que foi uma porcentagem que eles fizeram da perda da densidade capilar, comparando com olhos normais. E eles também aplicaram esses testes dividindo o campo visual e o OCT em hemisfério superior e inferior para avaliar os danos focais. Então, aqui ele mostra que aqui é um angiograma normal, de um olho normal, um angiograma obtido pelo aparelho. Aqui foi feito um tratamento nesse Capillary Density Map, que eles excluíram os grandes vasos para causar menor interferência no exame. E aqui seria o gráfico
avaliando os pacientes que teriam a perfusão abaixo do percentil meio. E aqui o campo visual para fazer a comparação. Então, aqui a gente vê que no paciente com glaucoma, aqui tem uma perda em cunha, visto nesse angiograma, mas aqui inferior tem uma diminuição da densidade vascular que a gente não consegue delimitar muito bem se isso é real ou não. Então, ele usou os testes para aplicar, para avaliar essa área. Então, a gente vê aqui que no gráfico do Low Perfusion Map, a gente consegue identificar melhor essa área inferior da perda da densidade vascular. E quando a gente avalia esse gráfico de calor, tem algumas áreas que parece que tem uma diminuição da densidade capilar, como essa área nasal aqui, né, que a gente vê no tanto do paciente normal quanto do paciente com glaucoma, e quando você aplica para a população geral, essa área desaparece, ela não é uma área de perfusão patológica, seria isso fisiológico mesmo, essa área nasal tem uma menor densidade vascular. E ele também comparou o campo visual para avaliar aqui que a gente vê que tem um dano superior aqui na densidade vascular compatível com o campo visual da paciente. Então, outro teste que ele fez foi avaliar a perfusão de perfusão ocular, que seria 2/3 da PA média do paciente menos a pressão intraocular. Os testes que ele avaliou foi o teste de Pearson, para avaliar a correlação tanto da área de perda de perfusão quanto a perda de perfusão focal com o MD do campo visual e a camada de fibras nervosas. Ele utilizou o coeficiente de concordância de capa para avaliar as correlações entre variáveis qualitativas. Então, ele usou esse coeficiente para avaliar o FPL com o campo visual, com as áreas de perda do campo visual. Utilizou a curva ROC para avaliar a acurácia diagnóstica e considerou um P menor que 0,05. Então, aqui os resultados. O grupo controle foi composto de 36 pacientes e o grupo glaucoma 47 pacientes. Dentre esses, 3 tinham glaucoma pré-perimétrico, 27 apresentavam glaucoma inicial, 14 glaucoma moderado e 3 glaucoma avançado. Ele usou a escala de Rhoda-Pearce-Anderson para fazer essa classificação. A idade entre os dois grupos era semelhante, né? A idade média de 65 anos no grupo normal e 66 no grupo glaucoma. O grupo glaucoma usava, em média, 2 medicações. A pressão de perfusão ocular não teve variância significativa entre os dois grupos, foi uma pressão bem semelhante. E o grupo glaucoma, como já esperado, apresentou uns padrões de campo visual piores, né? Então o MD menor do que o grupo normal e o PSD aumentado. A avaliação da camada de fibras nervosas também do grupo glaucoma foi, né, a camada de fibras nervosas diminuída com relação ao grupo normal. E os testes que eles realizaram também apresentaram resultados piores no grupo glaucoma com significância estatística, tanto a área de perfusão, de baixa perfusão, quanto a perda de perfusão focal. Então, dos 47 olhos com glaucoma, 32 apresentavam área de baixa perfusão em cunha, se estendendo ao disco óptico. 8 apresentavam, além da área em cunha, mais uma área dispersa de baixa perfusão. 8 pacientes apresentaram uma perda difusa da perfusão peripapilar. E um paciente teve uma perda periférica, que não formava a cunha até o nervo óptico. Esse era um paciente que tinha glaucoma pré-perimétrico. Então, para avaliação, o LPA foi melhor do que o angiograma inicial do aparelho. O tratamento para LPA foi mais fácil de identificar essas perdas do que no angiograma inicial do aparelho. Agora, avaliando entre os hemisférios, né, dividindo entre hemisfério superior e inferior. O FPL, a perda focal, teve uma boa correlação com o campo visual, com um capa de 0,88. Esse capa acima de 0,81, ele mostra uma correlação quase perfeita entre as duas avaliações. Quando você comparava o campo visual com o LPA, esse capa já cai para 0,61, 0,62. Capas acima de 0,61 tem uma correlação forte entre as duas avaliações, mas já diminuía um pouco o valor da correlação. Então, o FPL demonstrou uma boa correlação com a simetria dos hemisférios, quando comparado ao campo visual, com um P menor que 0,01. E, além disso, o FPL foi um indicador melhor do que o LPA para avaliar a severidade do dano regional. A correlação entre os parâmetros, o FPL comparado com o MD, teve até um resultado melhor do que quando comparava a camada de fibras nervosas com o MD do campo visual, mostrando que o OCT angiography pode apresentar parâmetros melhores do que o OCT estrutural. Então, aqui ele mostra um exemplo de 2 pacientes que tinham pacientes do grupo glaucoma. Aqui no primeiro paciente, a gente via aqui uma perda em cunha, né, no gráfico de calor aqui, bem importante, tanto superior quanto inferior. No paciente 2 aqui, a gente já vê que é uma perda já não tão
acentuada quanto no paciente 1, mas quando você fazia o LPA do paciente, eles apresentavam valores semelhantes. Então, o percentil abaixo de meio dos dois grupos eram semelhantes, uma área de 4,1 milímetros quadrados. Porém, quando você avaliava o campo visual do paciente 1, ele era pior do que o paciente 2. Ele apresentava um glaucoma mais avançado. Quando você fazia a perda focal em porcentagem, quanto perdeu de capilares, o paciente número 1 apresentava um valor bem maior de perda do que o paciente número 2, tendo uma correlação melhor quando você avaliava as perdas focais usando esse parâmetro de FPL, quando comparado com esse LPA, que seria o gráfico verde-vermelho. E eles, aplicando a curva ROC, os dois parâmetros teve uma sensibilidade bem alta e uma área abaixo da curva ROC de 0,965 para fazer diagnóstico de glaucoma, sendo melhor do que a avaliação do angiograma inicial isoladamente. Então, os dois testes tiveram boa sensibilidade e especificidade para glaucoma primário de ângulo aberto. O LPA, ele conseguiu mostrar o tamanho da área de baixa perfusão, que seria o gráfico verde e vermelho, mas o FPL, que seria a porcentagem, teve um valor melhor para avaliar a severidade dessa perda vascular. Então, eles acharam que seria necessário desenvolver um algoritmo novo para ter uma database de comparação entre esses dois testes com a população normal. Teria que ter mais pacientes para fazer essa avaliação melhor. Essa associação de perda de densidade vascular com a camada de fibras nervosas já foi bem documentado por outros trabalhos, e essa diminuição tem uma associação importante com o glaucoma. Os dois testes tiveram boa correlação com o defeito de campo visual, porém a perda em porcentagem da área focal teve uma teste melhor. Isso já foi visto em alguns artigos anteriores, né, dos parâmetros do Occitan Geography ter boa relação com o campo visual. Teve um trabalho do Shen e colaboradores que encontrou diminuição da circulação peripapilar, mesmo em pacientes que não tinham acometimento no campo visual. Isso poderia ser um fator para pegar diagnósticos pré-perimétricos. Então, o Occitan Geography, ele considerou que teve melhores resultados do que a espessura da camada de fibras nervosas, porque além de avaliar a função e perfusão, ele avalia a presença de células ganglionares disfuncionais, que estariam em isquemia, mas não em apoptose ainda. Teve algumas limitações do estudo, né, que foi um estudo transversal, que não acompanhou esses pacientes. Teve um baixo número de pacientes com glaucoma pré-perimétrico, então, para avaliar o diagnóstico precoce, ficou bem difícil, né, de falar que esse teste seria bom para diagnóstico precoce. E como não acompanhou os pacientes, a gente não consegue fazer uma previsão de como evolui o glaucoma desses pacientes. Tem algum padrão de piora, que pode indicar uma piora precoce. Então, como conclusão, ele considera que o OCTA pode ser um novo método para mapear e quantificar a perda de perfusão no glaucoma. Então, os dois parâmetros que eles avaliaram tiveram boas relações com o campo visual, porém seria necessário realizar novos estudos para validar esse teste como screening de glaucoma, para fazer estadiamento, a predição da progressão e a monitorização da progressão. Acho que é isso. Luiz? Não, professor, pode Luiz? à vontade. Tem uma coisa para nós, como é que monta a sensibilidade e especificidade para fazer a curva ROC? Você não sabe ainda se esse método tem... Como é que determina a especificidade desse método? Comparado só com o campo visual? A especificidade em qualquer método você tem que ter pacientes que não tenham aquela alteração que você quer. Então, são pacientes normais ou pacientes que não têm aquela alteração e você verifica quantos pacientes aquele exame vai dar negativo para aquilo, né? Então, é por aí. E, na verdade, a curva ROC, ela aborda ao mesmo tempo a sensibilidade e a especificidade juntos para algo que você não quer fazer um ponto de corte, né? Você quer verificar múltiplos pontos de corte, daí cada ponto de corte é um pontinho na curva ROC que você, na hora que você une esses pontos, traceja, fica aquela linha da curva ROC, né? E quanto mais superior e para a esquerda for, maior a área, significa que maior aquele exame tem, maior capacidade de discriminar uma situação de outra, aquele exame possui. Então, como é que sabe a especificidade desse caso, nesse artigo? Olha, aí tem que pegar lá
qual foi o critério que foi adotado. Matheus, você lembra lá qual foi o critério que foi adotado para poder dizer que era uma... Comprova o campo visual, é Ele isso? utilizou o campo visual e a avaliação da camada de fibras nervosas estrutural. Então, aí ele deve ter tido campo visual normal com ausência de alterações estruturais, não é isso, Matheus? Isso, ele usou o grupo controle, que eram 36 pacientes que não tinham alteração de glaucoma, e o grupo com glaucoma, que serão 47 pacientes. Pronto, então, a não alteração do glaucoma significava o campo visual normal e a alteração estrutural também normal, né? Isso. Isso, pronto, é isso, professor. Então, o grupo normal não tinha alteração nem estrutural, nem funcional, e aí ia testando o método, no caso, nesse grupo. É daí que vem a especificidade. Alguém tem alguma questão a mais? Algum comentário sobre isso? Essa coisa do OCT Angiography ainda está evoluindo, né? A gente ainda tem aprendendo muito com isso e deve surgir novos artigos, novos parâmetros, tudo isso para a gente avaliar ao longo dos próximos anos, né? Ele não explica muito bem como é que ele fez o cálculo dessa diminuição da perfusão em porcentagem. Ele não explica muito bem, não. Ele simplesmente fala que foi feito. Então, é complicado de fazer. Às vezes, aí no caso, na descrição dos métodos, é que é necessário descrever em detalhes para poder que outra pessoa consiga reproduzir aquilo, né? Às vezes a gente não tem o espaço para poder escrever tudo, mas tem algum artigo prévio que descreveu em detalhes, aí você menciona nos métodos que é de acordo com aquela descrição previamente feita, coloca lá o número da referência, e aí a pessoa tem que ir lá nos métodos do outro artigo que foi referenciado, né? Mas a falta de detalhes na descrição realmente aí não permite que outras pessoas consigam reproduzir esse estudo, né? Então, é uma falha na descrição. Alguma outra questão? Essa? Então, Joia. Vamos tentar agora a Luciana. Matheus, você pode desligar, parar a apresentação? Você só clicar na tela no centro e pedir para parar a apresentação. Acho que eu já parei, Vitor. Já parou. Luciana, agora... Ô, Luiz. Oi. Luiz, você comentou sobre o OCT. Já temos 2 anos que não vem muita informação nova sobre o OCT Angiography, né? Desde aquele estudo sobre diagnóstico, sobre detecção de progressão antes da camada de fibras nervosas que o IREB publicou, acho que foi em dezembro de 2018, alguma coisa assim. Eu vi que o Eduardo e o Daga estão aí, não sei se eles querem comentar alguma coisa. Eduardo, tem alguma coisa nova sobre angiography? Oi, Ivan, tá me ouvindo? Tá sim, bom dia, Eduardo. Bom dia. Olha, aqui a gente não tem feito nenhum trabalho ainda com angiography. A coorte que a gente está coletando aqui, a gente ainda não tem paciente suficiente para fazer nenhum trabalho com angiography. E não era coletado de rotina com os dados clínicos que a gente tem usado, não era coletado de rotina, não era feito de rotina você ter angiography. Então a gente não tem feito nenhum trabalho recente com isso. Eu também não estou muito por dentro se saiu alguma coisa recente para poder falar para vocês. A minha impressão é que está meio sem muita novidade e continua naquela história, naquela brincadeira do ovo da galinha, né? Lógico que vai dar correspondência com alguns outros exames, principalmente em glaucoma já com defeito de campo, mas sem muita notícia alvissareira aí pro uso diário da tecnologia. Se alguém quiser falar alguma coisa mais... Bom, acho que a gente pode seguir, Luiz. Ok. Então, vamos tentar agora, Luciano. Vamos lá, dá para me ouvir agora?
Dá, Tá, vamos agora lá. dá para te ouvir. Vou apresentar a tela inteira. Compartilhar. Dá agora? Apareceu? Não. Oh, meu Deus. Tá difícil aqui. Agora acho que vai. Foi? Está indo. Foi. Foi? Ok. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Espera aqui. Saiu. Não, voltei. Desculpa aí pelo problema técnico anterior. Agradeço o convite. Hoje eu vou falar sobre perfusão ocular e glaucoma. Vou falar um pouquinho sobre a vascularização do nervo óptico. A artéria oftálmica é a primeira ramificação da artéria carótida interna. Ela percorre inferotemporal o nervo, que forma um S na região da órbita, e cruza anteriormente com o mesmo. Dentro da órbita, ele emite os ramos, que são a artéria central da retina, as artérias ciliares posteriores e os ramos musculares. Na região posterior da órbita, emite de 1 a 5 ramos das artérias ciliares posteriores, que vão percorrer lateral e medial ao nervo óptico. As artérias ciliares posteriores, elas vão ramificar na altura do globo ocular, emitindo de 10 a 20 ramos e formando as artérias ciliares posteriores curtas, que vão suprir a coroide e parte do disco óptico. Essas artérias, elas formam um plexo de 200 a 350 micrômetros, posterior no espaço supracoroidal do nervo, e vão compor o círculo de Zinhaler. A artéria central da retina, ela adentra o nervo óptico de 10 a 15 milímetros posterior ao globo ocular. Existem 4 porções. A porção intraocular, são os ramos da artéria central da retina e o sistema ciliar. Não sei se dá para ver aqui o cursor, mas então seria essa região aqui, tá? Então, ele irriga a camada superficial de fibras nervosas, e é composto pelos ramos das artérias retinianas principais, derivadas da artéria central da retina e da artéria cilio-retiniana. E elas formam a anastomose com a irrigação pré-laminar, que é essa região. Tem a porção pré-laminar, que é formado pelos capilares das artérias ciliares posteriores curtas, que vem daqui, e do círculo de Zinhaler, contribuindo com pouca importância para o plexo da coroide. Existe a porção laminar, que são vasos derivados do círculo de Haller-Zinn, e das artérias ciliares posteriores curtas, que seria essa região. E, finalmente, existe a porção retrolaminar, que é composta pela circulação pial e das artérias ciliares posteriores curtas, e fazem anastomose com o círculo de Haller-Zinn também. As arteríolas, ao longo da periferia do nervo, eles possuem a musculatura lisa, né, com presença de camada endotelial, e essa rede capilar anterior ao nervo óptico também tem capilares não fenestrados. Essa musculatura, somada aos pericitos dessa rede capilar, eles podem regular o fluxo por conta da capacidade contrátil. E existe também a presença de tight junctions que vão reforçar a ideia de uma barreira hemática. E quais são as influências no fluxo sanguíneo, né? Então, existe a pressão de perfusão, que é considerada a pressão arterial média menos a pressão venosa, a pressão intraocular, e dentro da resistência vascular, a gente pode considerar a viscosidade sanguínea, o calibre dos vasos e o comprimento dos vasos. No glaucoma, a gente tem 2 teorias, né, de dano glaucomatoso. Existe a teoria mecânica, que o aumento da pressão intraocular causaria a morte dos neurônios por uma compressão, e a teoria vascular, que haveria alterações vasculares causando uma atrofia do nervo óptico. E, lógico, existe também uma intersecção dessas 2 teorias, né?
Então, de acordo com a teoria vascular, o glaucoma seria o resultado de uma baixa perfusão por uma desregulação vascular, que acabaria levando uma perda de células ganglionares da retina e de seus axônios, e acabaria remodelando o tecido da cabeça do nervo óptico. A pressão de perfusão, ela é considerada a diferença pressórica do suprimento arterial e venoso, e pode ser classificada como pressão de perfusão média, sistólica ou diastólica. A pressão de perfusão ocular, ela é calculada como sendo 2/3 da pressão arterial média, menos a pressão intraocular, que aqui entra como a pressão venosa. A gente considera o valor semelhante, então ela entra no lugar, a pressão intraocular entra no lugar da pressão venosa. Sendo que a pressão arterial média é o cálculo da pressão arterial diastólica, mais 1/3 da diferença da pressão arterial sistólica com a diastólica. E é considerada essa diferença de 2/3 por conta do nível da artéria braquial com a oftálmica. E daí a gente tira que a pressão de perfusão ocular sistólica é a diferença da pressão arterial sistólica sistêmica menos a pressão intraocular, e a pressão de perfusão ocular diastólica seria a pressão arterial diastólica menos a pressão intraocular. A baixa da perfusão, ela pode ser resultado de uma baixa pressão arterial ou de uma elevada pressão intraocular. E os estudos existentes, eles ainda têm algum certo conflito com a associação da pressão sanguínea com fator de risco para o glaucoma. Então, o desequilíbrio na regulação entre a pressão sanguínea e a pressão ocular, entre os fatores, poderia atrapalhar a perfusão do nervo óptico. Isso levaria ao glaucoma, assim como as flutuações também da pressão de perfusão. Então, vamos ver se a pressão de perfusão ocular, ele seria um fator de risco para o glaucoma, né? Então, nessa tabela, são vários estudos procurando essa resposta, né? E o que se detectou é que quando o paciente tem uma pressão de perfusão ocular diastólica, que fica abaixo de 50 a 55 milímetros de mercúrio, cada estudo percebeu que existe uma chance aumentada de prevalência de glaucoma. Então, no Baltimore foi de 2 a 6 vezes aumentada, o Eugnam Newmarket Study 3 vezes mais, o Proyecto Ver 4 vezes mais, o Barbados Eyes Study 3 vezes mais, ou até mais do que isso, e o Rotterdam acima de 4 vezes. Nessa tabela 2, é um estudo do Barbados Eye Studies, que foi durante 9 anos, e também avaliando a pressão de perfusão ocular sistêmica, a pressão de perfusão sistólica. Se você considerar a sistólica, existiria um risco de prevalência de glaucoma de 2 vezes mais. Se for a diastólica abaixo de 53, teria também 2,1 de risco aumentado, e se for a pressão de perfusão ocular média abaixo de 40, daria 2,6 o risco aumentado de desenvolver o glaucoma. Existe também o Blue Mountain Study, que detectou que um aumento de pressão arterial em 10 milímetros causaria um acréscimo de 10% da prevalência de glaucoma de ângulo aberto. E o Singapore Malaya Study, que reportou que abaixo da pressão arterial, abaixo da pressão de perfusão ocular média e abaixo de pressão de perfusão ocular diastólica, eram fatores independentes para o risco de desenvolver o glaucoma de ângulo aberto. Entretanto, foram poucos os indivíduos que tinham que tinham glaucoma de ângulo aberto, que apresentavam baixos índices de pressão de perfusão ocular média e pressão de perfusão ocular diastólica baixos, tá? Em relação à pressão de perfusão ocular e o fator de progressão para glaucoma de pressão de ângulo aberto. Essa é a tabela 3, então, só um pouquinho. Aqui detectou que os pacientes com menor expressão de perfusão ocular sistêmica e maior pressão intraocular, eles tinham um risco de rápida progressão do glaucoma, com hazard ratio de 1,55, tá? E os pacientes que tinham a pressão intraocular mais elevada e uma doença cardiovascular, eles também tinham maior risco de progredir no glaucoma.
O Barbados Study foi um estudo também, feito com afro-caribenhos, né, e também foi durante 9 anos, e ele percebeu que o risco de desenvolver glaucoma de pressão de ângulo aberto era de 2,6 a 3,2 vezes maior quando o paciente tinha baixa pressão de perfusão. E a pressão sanguínea está relacionada com glaucoma? Se você correr para a pressão arterial sistólica, existem alguns estudos transversais mostrando que uma elevação de 10 milímetros na pressão arterial elevaria a pressão de 0,23 a 0,32 milímetros de mercúrio. No estudo longitudinal que foi do Beaver Dams em Barbados, também encontrou valores similares de 0,21 a 0,22. Quanto à pressão arterial diastólica, não foi encontrada associação entre a PA elevada e o glaucoma de pressão arterial de ângulo aberto. Inclusive, em alguns estudos havia um efeito protetor, né? E o tratamento antihipertensivo e o glaucoma, isso influencia? No estudo de Rotterdam, houve uma associação entre pressão de perfusão e a prevalência de glaucoma de ângulo aberto. E isso só foi encontrado em pacientes que usavam a medicação antihipertensiva, tá? Também foi encontrado que o uso do antagonista de canal de cálcio aumentaria o risco relativo para desenvolvimento do glaucoma de ângulo aberto em 1,9. E uma tendência de redução do risco para o uso de beta-bloqueadores. O Thessaloniki Eye Study, ele pegou indivíduos que não tinham glaucoma de pressão de ângulo aberto, mas que tinham a pressão arterial diastólica menor de 90 usando medicação. E eles notaram um aumento da escavação do disco óptico e uma diminuição da área da rima. Drans Punjab e outros colaboradores apresentaram diversos casos de progressão em pacientes com escavação submetidos a tratamento com hipertensão rigorosa, né? E pacientes que eram tratados com beta-bloqueadores orais também apresentavam os DIPs noturnos muito mais altos e podia ser deletério para paciente que tinha glaucoma por diminuir a perfusão. O Rotterdam Study, ele demonstrou a associação da pressão de perfusão ocular média e a incidência de glaucoma de ângulo aberto apenas depois de um ajuste da pressão intraocular. Mas esse estudo teve um viés que os pacientes usavam tanto o colírio de glaucoma quanto eles estavam usando a medicação antihipertensiva. E para o glaucoma de pressão normal, no estudo Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, os fatores vasculares como a migrânia e as hemorragias de disco, eles foram fortemente relacionados com a progressão de glaucoma. No Low Pressure Glaucoma Treatment Study, a baixa de pressão de perfusão média e o uso de antihipertensivos como beta-bloqueadores também foram fatores de risco para a progressão do campo visual. Sung, em 2009, investigou pacientes com glaucoma de pressão normal e os fatores de risco também para a progressão no campo visual, e aqueles que tinham maior flutuação da pressão de perfusão, eles acumulavam maior probabilidade de progredirem também. Mas também tinha o viés dos pacientes usarem as medicações antihipertensivas sistêmicas. Os pacientes que tinham a pressão intraocular adequada e eles mantinham progressão no campo visual, Charles sugeriu investigar se eles não tinham a pressão arterial média rebaixados, né? Que encontraram um significante fator preditivo em indivíduos com pressão arterial média baixa e a progressão do glaucoma. As flutuações fisiológicas na pressão arterial e da pressão intraocular durante o ritmo circadiano evidencia DIPs noturnos da pressão arterial em mais ou menos 10 a 12%, e da pressão arterial diastólica de 14 a 17%. Então, os indivíduos que têm umas DIPs mais acentuadas poderiam interferir na pressão de perfusão ocular e, com isso, progredir o glaucoma. Krasinska, ele associou DIPs maiores de 10% na pressão arterial com progressão no campo visual e progressão no OCT, nos pacientes de glaucoma de ângulo aberto e de pressão normal, e Tokunaga dividiu os pacientes em DIPers, que seria abaixo de 10%, aliás, não DIPers, abaixo de 10%, em DIPers de 10% a 20%, e DIPers extremos acima de 20%. E os que são DIPers e DIPers extremos foram os que apresentaram também progressão.
Os estudos e os clinical trials, eles demonstraram o envolvimento de fatores vasculares na progressão do glaucoma, principalmente relacionado à baixa de perfusão ocular. E essa baixa de perfusão estaria relacionada a diversos fatores, como uma baixa da pressão arterial, uma pressão intraocular alta, tratamento para pressão arterial ou do intraocular, ou às vezes associação de todos. Então, existem variações interpopulacionais que devem ser levadas em consideração, e cada estudo também, às vezes, foi conduzido em uma população específica, né? Então tem que ficar atento com isso. Atenção também com os pacientes que são usuários de medicação antihipertensiva, porque isso pode afetar na perfusão ocular. Esse é um estudo que foi feito em Singapura, é um estudo longitudinal, e eles correlacionaram que o paciente que tinha pressão de perfusão ocular média baixa, a pressão de perfusão ocular baixa e que tinha um glaucoma, mesmo fazendo ajuste para diabetes, peso, etnia, eles tinham progressão do glaucoma também. Isso para a pressão ocular média seria de 1,96 e para a pressão ocular diastólica de 1,78 para desenvolver o glaucoma de ângulo aberto. E nesse caso, a pressão arterial sistêmica sistólica somada à pressão intraocular acima de 21, havia maior propensão também para o paciente desenvolver o glaucoma de ângulo aberto. Existem outros fatores também que podem influenciar na pressão de perfusão, como a posição supina, ele aumenta a pressão de perfusão por um aumento da pressão venosa episcleral em até 6 milímetros de mercúrio. A posição a 30 graus do plano também resultaram em pressões menores durante o sono. Isso não foi verificado para pressão arterial sistêmica, diastólica, pressão arterial média ou pressão de perfusão ocular. O paciente que também está em decúbito lateral, ele também aumenta a pressão intraocular do olho que se encontra mais abaixo, tá? E também ficar atento com pacientes que fazem yoga com aquelas posições de inversão, que há um aumento da pressão venosa episcleral e cerebrovascular. Aqui também, recentemente, tem feito alguns estudos falando sobre pressão intracraniana e glaucoma, né? Então, aqui são vários estudos recentes, demonstrando que pacientes que têm a pressão arterial, na verdade, assim, buscando pacientes que tinham glaucoma de pressão normal, se encontrou que, na maioria dos estudos, se encontrou que a maioria tinha a pressão intracraniana mais baixa do que os pacientes que tinham glaucoma de ângulo aberto, e dos pacientes que tinham glaucoma de ângulo aberto, eles também eram mais baixos do que os pacientes que tinham glaucoma, do que os pacientes controle, na verdade. Na verdade, são estudos difíceis de conduzir, né, porque a maioria dos pacientes, a gente faz uma inferência, né, para saber qual é a pressão que se encontra na lâmina cribrosa, né, para saber se existe uma pressão ali na cabeça do nervo óptico, não é só a pressão intraocular, tá? Existem os estudos com a CTA, que é o que o Matheus tinha falado. Aqui é um estudo um pouquinho mais antigo, é de 2018, também mostrando a rede de capilares, né? Então, aqui acima, esse aqui à esquerda seria um paciente normal, um indivíduo normal. Você vê que a rede de capilares dele, a densidade é muito maior em todas as figuras, e quando você leva para um glaucoma avançado, aqui já existe uma densidade menor, mostrando que existe uma baixa perfusão desse nervo óptico e toda a retina. Então, como conclusão, os estudos epidemiológicos populacionais, eles têm forte associação da pressão de perfusão ocular e prevalência de glaucoma de ângulo aberto, assim como na incidência. Existem múltiplos fatores envolvidos na gênese do glaucoma de ângulo aberto, entre eles os fatores genéticos e vasculares. E existem evidências mostrando que o glaucoma e a pressão sanguínea são conflitantes, mas parece que tem sim alguma associação. E o que a gente faz com o paciente? A gente tem que pensar
que o paciente é único, né? Então, se a gente conseguir melhorar esse fluxo sanguíneo, existem alguns estudos mostrando o uso da ginkgo biloba, os antagonistas do canal de cálcio, o uso do magnésio, inclusive em 2000, mais para trás se tentou também o uso da dorzolamida para ver se melhorava essa perfusão. E saber que o paciente, sendo único, você tem que ver se ele usa medicação antihipertensiva sistêmica, quais são os colírios antiglaucomatosos, se o paciente está progredindo e você não encontra mais justificativa, procurar saber se ele é um díper, se ele não é um díper, que isso pode influenciar no tratamento do paciente. Obrigada. Muito obrigado, Luciano. Foi ótima aula. Alguém quer comentar sobre a perfusão ocular? Tiago, Augusto, Carol? Não? Tranquilo, então. Luciano, pode clicar em parar a apresentação. Ótimo. Então, agora a gente vai para a apresentação do Tiago. Tiago, no canto inferior direito vai ter escrito apresentar agora, se tiver em português. Cliquei. E aí vai apresentar, você quer compartilhar, tal, aí você clica no centro aí, a tela cheia, né? Clica Tela inteira. E aí clica no centro e diz que quer compartilhar. Tá. Ele vai pedir autorização. Vou ter que compartilhar. Luiz, só para escolher o que compartilhar, eu vou ter que compartilhar a tela. Mas para a tela cheia está compartilhando. Tá. No centro, vai incluir. E agora, peraí que vai aparecer a sua apresentação. Pronto, já está a sua apresentação, Tiago. Você só amplia, você vai apresentar com o quê? Com o PowerPoint, não é isso? Com PowerPoint. É que eu não estou vendo a minha apresentação, estou vendo Você está apresentando para todos. Não tem problema. Então, aumenta o PowerPoint. Maximiza o PowerPoint. Ótimo. Clique em ocultar do lado. Você está vendo a barrinha aí, o Meet, Google e tal? Tá. Aí tem aqui, interromper e ocultar. Ocultar. Clique em ocultar. Fiz. Agora, abre de novo o PowerPoint. Beleza. Estou vendo meu PowerPoint normal aqui. Vocês estão vendo? A gente está te vendo, está ouvindo e está vendo sua apresentação. Tá? Você é que não está vendo a gente. Pode ir. Pode seguir. Posso mandar bala, não? Pode, com certeza. Joia. Então, vamos lá. Agradecer o Luiz pelo convite na reunião, a Carolzinha por me colocar aí na grade. A gente vai dar sequência a esse tema relacionado à pressão intraocular, né? Ou seja, que de certo modo tem inferência aí com a parte que a Lu apresentou. Então, vou falar de variação da pressão intraocular, tá? A relevância dos parâmetros, como analisar. Eu vou começar com um caso, né? A gente sabe que tem resident fellow, só para tentar colocar isso um pouquinho mais clínico, não ficar tão teórico, tá? Então, imagina um paciente aqui fictício, um paciente de 62 anos, branco, com boa saúde geral, uma pressão de 22, chegou no teu consultório, nitidamente ele tem, vamos lá, você fez diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto. Você fez uma pressão de 22, ele voltou com o campo na semana seguinte com pressão de 21, ou 22, de novo, 23, você instituiu a medicação, foi um análogo de prostaglandina, e na visita subsequente esse paciente veio com 13, mais uma consulta de 12, aí você fala, tá ok, eu quero te ver daqui a 4, 6, aí, claro, vai depender do estágio, mas eu quero te ver, por exemplo, daqui a 4 meses com campo, foto e nova medida de pressão. É assim que muitos fazem, eventualmente, é assim que a gente faz aí na escola, por exemplo. Você fez o diagnóstico, você deu uma determinada mais ou menos na pressão basal, e aí com base nessa medida de longo prazo, medida isolada de consultório, você institui o tratamento e segue o paciente com exames anatomofuncionais e medida de pressão, né? Isso, talvez mais aqui no Brasil do que em outros lugares, abre um pouquinho, alguns pontos para discussão, e é o motivo da aula. Então, se esse parâmetro, essa medida isolada de consultório primeiro, é suficiente para uma propedêutica adequada, se eu precisaria de alguma forma estressar mais a pressão, obter mais valores, outras métricas, para poder acompanhar esse meu paciente, para poder, eventualmente,
prever se ele vai estar estável ou não lá na frente, e aí trazendo não o estudo em si, né, não passando a régua, mas para esse meu paciente específico, será que esse valor de pressão é correto para o meu paciente, tá? E uma terceira questão, que é o que os estudos bem recentes vêm tratando, até que ponto, dependendo da faixa pressórica que o paciente está, a pressão realmente está relacionada à progressão da doença. Então, por causa do MGT, que é um estudo relativamente antigo já, a gente vê com aquela ideia que de todo milímetro de mercúrio é importante, né? Cada milímetro está relacionado a um risco de progressão de 10%. Isso é uma visão geral, mas para certos níveis de pressão para baixo, não necessariamente isso é verdade, a gente vai discutir isso mais para frente. Sendo mais objetivo, o que a gente vai buscar responder aqui na aula? Primeiro, se a gente precisa avaliar parâmetros de curto prazo em todo mundo, qual parâmetro é mais importante? Pico, média, flutuação. Se a gente deve fazer testes provocativos ou curva em todo mundo. O que diz os consensos sobre esse assunto? Tá? Como tentar, eu vou dizer tentar, vocês vão ver que a literatura é muito contraditória, mas como tentar entender a literatura sobre esse assunto. E, por fim, discutir um pouquinho do papel da pressão no glaucoma e a importância de outros parâmetros. Antes da gente começar a dissecar os estudos e consensos, para ficar todo mundo na mesma página, 2 observações. Somente para os residentes e fellows, eu vou falar aqui bastante de tipo de medida, métrica, parâmetro. Então, só para a gente diferenciar. Quando a gente fala em pressão, basicamente, em termos como adquirir a pressão e aquisição de pressão, eu posso falar em medidas de longo prazo e de curto prazo. Longo prazo é medida de consultório. Ele vem numa consulta, aí ele vem outro dia, outro horário, outra consulta, e aí você vai podendo extrair métricas dessas medidas de consultório. Curto prazo é naquele dia você combina com o paciente dele lá a ficar o dia inteiro sentado medindo a pressão. Dele lá, enfim, encher a cara d'água e fazer medidas de pressão. Dele, por exemplo, fazer um teste que o cara Dani publicou tem uns anos, que ele fica lá em 30 graus numa posição invertida e medir a pressão antes e depois. Então são medidas de estresse, são medidas em um dia, a gente chama isso de curto prazo. Seja de longo, seja de curto prazo, você pode aí sim obter parâmetros, a gente vai falar às vezes de parâmetros. Aí você pode pegar múltiplas medidas e extrair a média, extrair o pico, extrair a flutuação. Seja de longo prazo, seja de curto prazo. E pensando em longo prazo, essa flutuação pode ser a máxima menos a mínima, né, o range, ou pode ser às vezes o desvio padrão da média, né, dando uma noção de variabilidade ao redor da média. Segundo ponto é isso aqui, tá? Vocês vão ver que os estudos são muito contraditórios, então seja que eu, o Luiz Alberto, o Paranhos, alguém falar, olha, eu tenho muita certeza sobre isso aqui, a flutuação é o parâmetro mais importante, o pico é o parâmetro mais importante. Se alguém começar com muita certeza, vocês podem parar de assistir a aula aqui e para o Instagram, porque não tem, tá? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia, né? O pico era no fim de março, foi para o começo de abril, nós estamos quase em maio e o pico não chega. Então, toda vez que você tem um assunto contraditório, o pessoal tenta se reunir para tentar chegar a algum consenso e daí extrair algumas diretrizes, tá? Esse assunto não costuma ter tipo, um consenso para isso, mas ele é abordado em consensos de glaucoma de ângulo aberto. Então aqui eu trouxe uma série de consensos, tá? Tem aqui o da Sociedade Europeia de Glaucoma, da Academia Americana de Oftalmologia, o pessoal do Canadá, que é bem rigoroso em termos de política de saúde pública, e tem o nosso aqui de glaucoma primário de ângulo aberto, tá? O que esses consensos falam em termos de sugestão de como avaliar a pressão, tendo foco as medidas obtidas e o prognóstico da doença. Então, o que eles concordam entre si? Perfil pressório, que ele deveria ser estabelecido, ele pode ser estabelecido, e essa é a sugestão dos consensos, através de medidas isoladas em consultas separadas. Alguns entram nessa parte em horários diferentes, a Academia Americana sugere isso, tá? Um pouco, não tanta evidência para isso, mas que o paciente poderia vir um dia às 8, um dia às 10, daqui a 6 meses ele volta no fim da tarde, mas esse é o consenso. E o que eles comentam, alguns deles? Sem evidência contra benefício de curva tensional diária, a grande maioria sem comentários sobre testes provocativos. Da Sociedade Brasileira de Glaucoma chega a comentar, mas sem evidência entre o resultado do teste e o prognóstico da doença. Em relação ao prognóstico da doença, talvez o mais atual e que entre nessa discussão de o que eu obtenho de pressão agora e o risco do meu paciente suspeito de desenvolver glaucoma, do paciente doente piorar,
é o da Associação Mundial de Glaucoma. O que eles falam? Existe evidência forte de literatura sugerindo que a média pressórica, a pressão de consultório, tá, ela influencia no prognóstico do paciente no longo prazo, tá, sem evidência, pensando em parâmetros, para pico ou para flutuação. Evidência insuficiente, que é o que está escrito aqui no consenso, nessa seção 4 do consenso da Mundial de Glaucoma. Em relação a teste provocativo agora, não a parâmetro, ao meio de você obter aquele parâmetro através de teste provocativo, eles são bem sucintos e comentam que não tem evidência suficiente, por exemplo, para o teste de sobrecarga hídrica. A gente passou essa parte 1 de consensos, agora a gente vai tentar organizar de alguma forma a literatura. Vocês viram que eu não vou me apegar assim, olha, eu, por exemplo, acho que a flutuação é muito importante. Vocês vão ver que eu não vou mostrar só estudo de flutuação. Eu tentei pegar de tudo um pouco, e vocês vão ver que os estudos são bem contraditórios. Então, a primeira pergunta seria assim, qual parâmetro é mais importante? A média, o pico ou a flutuação pressórica, tá? Se é que esses parâmetros podem ser divididos, a gente vai discutir isso depois. Então, tem uma discordância enorme, tá? Mais uma vez, se alguém falar, esse é o mais importante, eu tenho certeza, é complicado, vocês vão ver por quê. Então, aqui, são 2 estudos, um de risco de conversão para glaucoma hipertenso ocular, o outro é o Early Manifest, que é um estudo de pacientes com glaucoma recém-diagnosticados, não necessariamente glaucoma inicial, mas parte dos pacientes com glaucoma inicial, em que a média, mas não a flutuação, foi importante no prognóstico do glaucoma. Todos os estudos que eu vou mostrar aqui agora, eles tratam esses parâmetros, média, pico e flutuação, extraídos de medidas de longo prazo. Consultas semestrais, por exemplo. Tá? Nenhum desses estudos, quando eu falar média, pico e flutuação, vocês pensem em curva tensional diária ou teste provocativo. Porque nenhum desses estudos que vocês estudam aí, os grandes trials em glaucoma, AGES, MGT, eles se basearam em medidas de curto prazo ou pensaram em fazer teste provocativo. É como a gente faz, é medida de consultório, tá? E o que eles viram? A média foi importante, a flutuação não foi relevante em termos de prognóstico desses pacientes. Aqui a gente vem para mais 2 estudos, mais uma vez de grupos sérios, tá? Isso é uma regra aqui, são grupos sérios, estudos grandes de pesquisadores, várias publicações com resultados contraditórios, tá? Então aqui são pacientes em comum com glaucoma mais avançado, onde a flutuação já passou a ser tão importante ou mais importante que a média. Então flutuar nesses pacientes foi importante. Aqui é um outro estudo, mais uma vez, um grupo que publica bastante no assunto, um estudo bem grande, tá, retrospectivo, diferente dos outros que eu mostrei, em que, junto com outros preditores de risco significativos, isso é importante falar, a grande maioria desses estudos mostra a pressão, o parâmetro de pressão, mas mostra que o pico, que a espessura de córnea fina foi importante, a idade, ter hemorragia de disco, nível de dano, raça negra, normalmente esses outros fatores são elencados. Mas nesse estudo, o pico foi mais importante que a flutuação. Tá? Então a pressão máxima foi mais importante que o range pressórico. Esse aqui é um estudo que o resultado é totalmente o oposto. Então também é um estudo retrospectivo, do pessoal lá da Califórnia, do Caprioli, mostrando que em pacientes que vinham progredindo a despeito de pressão controlada no consultório, a flutuação foi bem mais importante do que o pico pressórico em termos de prognóstico desses pacientes. Tá? E aqui, para matar a discussão, um estudo um pouco mais recente, do pessoal do Shohan, do Nicolela, mostrando que num estudo prospectivo agora, de quase 5 anos de follow-up, nenhum parâmetro pressórico, principalmente a pico, não teve correlação nenhuma com a progressão pelo campo visual. O que mais explicou se esses pacientes com glaucoma iriam piorar ao longo do tempo, de maneira prospectiva, foi o nível de dano inicial, que bate bastante com o que a gente vê no consultório. O paciente com glaucoma muito grave, a despeito do tratamento, às vezes a despeito de ter uma pressão bem controlada, seja como você estiver medindo, não é infrequente esses pacientes progredirem no longo prazo. Então, por que esses estudos são tão discordantes? A gente tenta, de alguma forma, entender. Quem se propôs a responder isso foi o próprio Caprioli. Então, ele achou uma coisa diferente dos outros. Então, ao invés de ele falar, o meu é diferente, o meu está certo, ele fala, por que os outros que estão fazendo uma coisa parecida com a minha estão achando resultados diferentes? E a conclusão dele, ele publicou isso no American Journal em 2011, na verdade não é um estudo, no American Journal você pode publicar perspectiva, né? Então essa é uma perspectiva, ele senta em cima desse monte de estudo, ele falou, olha, talvez a gente esteja encontrando resultados diferentes por 2 motivos principais.
são pacientes em estágios de doença diferentes, com pressões conduzidas no consultório diferentes. E aí a conclusão dele é que a variação da pressão, seja o pico, seja a flutuação, ele trata isso como uma mesma coisa, tá? Ela é mais relevante para aqueles casos mais graves, que estão sendo conduzidos com uma pressão mais baixa. Ou seja, aquele paciente tem um glaucoma bem avançado, é melhor que ele fique com 12, 12, 12, 12, do que fazendo 10, 14, 10, 14. Ao passo que, em pacientes com glaucoma mais inicial, em que você assume, permite uma pressão um pouco mais alta, por exemplo, 16, não importa muito se ele fica com 16, 16, 16, ou 15, 17, 15, 17, me parece bem razoável o argumento dele, analisando todos esses estudos que eu mostrei anteriormente. Uma segunda causa para discordância, aqui entrando mais no mérito estatístico, se você pegar um colega teu que não é médico, um engenheiro, ou o teu filho de 15 anos que sabe matemática, ele vai falar para vocês que talvez não faça muito sentido olhar para esses parâmetros de maneira isolada, porque eles parecem representar a mesma coisa. Claro, alguém vem e mostra um caso no congresso, olha, meu paciente tinha só 10 no consultório, aí um dia eu fiz uma curva, ele deu 35, por isso que ele estava progredindo. Até dá, né? Mas isso a gente faz glaucoma faz tempo, a gente sabe que isso não é a regra. A regra é isso aqui embaixo, a gente investigou isso ano passado, tem uma correlação muito forte entre esses três parâmetros, média, pico e flutuação. Sendo a mais forte entre o pico e a média. É óbvio, eu faço pressões muito altas, a minha média vai ser mais alta do que o colega que não faz picos tão altos, a média dele tende a ser mais baixa, tá? Um coeficiente de correlação aqui de 0,94 aqui no canto inferior esquerdo. Então, primeiro que já não faria muito sentido. Segundo que do ponto de vista estatístico, isso está errado. O que está errado? Toda vez que você tem, quando você vai, lembra que você tem, todos esses estudos se baseiam no modelo de regressão normalmente, em que você parte aqui da esquerda de variáveis independentes para tentar explicar uma variável dependente. Variável dependente nesses estudos é progressão do glaucoma. Variáveis independentes, se a gente pensar em pressão aqui, seria pico, média e flutuação. O ideal seria que essas variáveis não tivessem correlação nenhuma entre si, as variáveis independentes. Isso é quase que elas fossem ortogonais, isso é quase impossível, né? Então, eventualmente vai ter alguma correlação. O que não pode é que essa correlação entre uma ou mais variáveis, entre duas ou mais variáveis, seja muito forte. Quando essa correlação é muito forte, a gente chama isso de colinearidade. E a presença de colinearidade nessas variáveis independentes, ela piora a capacidade do modelo, né, ou às vezes torna quase inviável a capacidade do modelo em determinar a variável dependente. Talvez isso explique, em parte, pelo menos, essa falta de concordância entre esses vários estudos, porque eles colocam três variáveis extremamente correlacionadas no mesmo lado da equação, como variáveis independentes. Indo para a análise crítica da literatura agora, não mais em parâmetros, mas nos testes onde a gente obtém esses parâmetros, tá? Então, teste de avaliação da pressão intraocular, estamos falando aqui de pressão de curto prazo. Começar com o mais consagrado, que é a curva tensional diária. Então, a gente vê que tem serviço, como o nosso na Escola Paulista, que a gente praticamente não faz. A gente faz 0 de curva desde o meu R1, tá? Então, desde 2003. A gente, graças a Deus, eu não precisei ficar no hospital fazendo curva de 24 horas, mas tem vários serviços que fazem curva, né? E tem colega que incorpora a curva, a gente recebe lá na clínica, olha, eu quero campo, curva, e gônio, por exemplo. Tá? Então, curva com uma propedêutica geral. Vamos dar uma olhada nos estudos, né? Primeiro ponto que eu trouxe em relação à curva é que a reprodutibilidade, ela ainda é questionável. Tá? O que eu estou querendo dizer? Imagina que nesse estudo você fez 4 curvas consecutivas nos seus pacientes. Tá? Então, você não gosta dos pacientes, estou brincando, mas você fez 4 curvas dos seus pacientes. E aí você achou uma flutuação bem ampla, uma flutuação enorme, um pico grande, naquela primeira curva. Qual que é a chance dessa flutuação se reproduzir nas 3 curvas subsequentes? Né? Eu perguntei isso em aula uma vez, o pessoal falou, 50%, 70%, é 6%. Então, você tem menos de 10% de chance de documentar novamente aquela observação inicial nas 3 curvas subsequentes. Né? O oposto é verdadeiro, você não pegou pico nenhum, flutuação nenhuma na primeira curva, em alguma das próximas 3, né, você tem chance de achar uma grande variação em quase 80% desses pacientes. Tá? Então o padrão não se repete. Tá? Muda a flutuação, eventualmente pode mudar o horário desses picos pressóricos. Né? Além do que a curva que a gente faz, na curva de 24 horas, a gente faz a mini curva, e que a gente sabe que talvez metade dos picos que esse paciente poderia apresentar não são documentados na mini curva.
E a curva como preditor de progressão? Né? A gente estava no Norte e Nordeste numa aula, eu perguntei, olha, vocês lembram daquele estudo que mostra que, por exemplo, eu tenho 12 de pressão no consultório, o outro paciente aqui tem 12 de pressão. E a gente está anos estável, tá? Fazendo 12, 13 de pressão nós dois. Aí resolveram fazer uma curva na gente. Eu continuei com meus 12, 13. Mas esse outro paciente que tinha 12, 13, na curva fez 18. Tá? Vocês lembram de um estudo mostrando, aqueles estudos longitudinais, de longo prazo, mostrando que ele tem mais risco de progredir do que eu? Vocês não lembram, nem eu, porque não existe. Então, assim, a gente faz curva há muito tempo, mas não existem bons estudos longitudinais mostrando que essa medida da curva seria um preditor de risco independente de progressão para o meu paciente com glaucoma, tá? Mas mesmo assim, por isso que a gente às vezes critica uma mudança de conduta em um paciente estável de longa data por causa de uma variação significativa numa curva tensional diária, tá? Saindo da curva, indo para o teste de sobrecarga hídrica, tá? Aqui eu trouxe alguns estudos de reprodutibilidade. Tem estudos que sugerem que a reprodutibilidade é boa, tem estudos que afirmaram que a concordância foi ruim, ou seja, lembra que reprodutibilidade não é correlação, né? Então, o ideal, você faz, por exemplo, 3 testes de sobrecarga hídrica no mesmo grupo de pacientes, no intervalo de tempo curto. Não adianta a correlação ser forte, né? E é óbvio que ela tem que ter uma concordância boa. Então, teve grupo que sugeriu que a concordância não foi boa, teve grupo que sugeriu que a concordância foi boa, então a gente coloca isso como um ponto de interrogação, fica aí para vocês decidirem. Saindo da reprodutibilidade, como forma de estimar parâmetros de longo prazo. Então, a gente fala, não, eu vou esperar 2, 3 anos para saber o que está acontecendo, eu já faço um teste hoje, né, a curva talvez também tenha essa função, e eu já tenho uma ideia do meu paciente, né? E a gente foi olhar isso, a gente publicou isso no European Journal tem um mês, né? Então, o que a gente viu? Mais uma vez, parâmetros obtidos com o teste têm uma correlação boa com medidas de longo prazo, mas a concordância é pobre. Então, se vocês olharem o Blend-Altman aqui embaixo, se vocês assumirem quanto que vocês assumiriam de erro, uma diferença clinicamente aceitável, né, entre os dois, medida do TSH e medida de longo prazo. 3 milímetros de mercúrio, por exemplo, que foi o que a gente aceitou, se vocês forem ver os limites de concordância, tanto para a média, quanto para o pico, quanto para a flutuação, eles excedem muito essa diferença clinicamente aceitável. Por exemplo, você vai ter um erro de pelo menos 3 milímetros de mercúrio ou mais entre o pico do teste e o pico de longo prazo em mais de 50% dos pacientes. Então, como uma estimativa, você afirma, olha, com o teste eu consigo saber o que está acontecendo no longo prazo, né? Longo prazo aqui foram pelo menos 5 medidas de consultório, tá? Parece que não. Como teste de estresse, então a gente vê, colega, quando a gente discute, a gente fala, poxa, não, mas eu uso para estressar, como teste de estresse, e aí eu tenho uma noção se aquele olho mais doente vai ter uma resposta pior. Então, o melhor modelo para você testar esse teste de estresse seria em pacientes com glaucoma assimétrico, porque parte das características, de fatores de confusão, você anula. É o mesmo paciente, com a mesma raça, com a mesma idade, né? E aí você pega um paciente com olho, em que o olho é melhor, e um paciente com o olho é bem ruim. Né? Em média, aqui, para vocês forem ver, a média do MD do olho bom foi menos 4,5, a média do MD do olho bem ruim foi menos 9. Tá? Então, nesse modelo, talvez o melhor modelo para ver diferença entre a resposta do TSH, entre esses olhos muito bons, ou melhores, perdão, e os olhos muito ruins, qual que foi a diferença esperada, né? Eu perguntei isso também numa aula, e a pessoa falou 5 milímetros de mercúrio, 6, né? Foi 0,7. Tá? Só que como era um estudo com N grande, o P dá menor que 0,05. Aí tem que ver se essa relevância desse 0,7, se essa relevância estatística se traduz em relevância clínica. Aí fica para a gente discutir. A gente rodou um estudo parecido com esse ano passado, em que a gente comparava em pacientes com glaucoma assimétrico e via a correlação de parâmetros pressóricos com a função visual. Não tem nenhum parâmetro pressórico, tá? Fazendo justiça, nem do TSH, nem do consultório, se relacionou com dano funcional, sendo a diferença no pico do teste de sobrecarga hídrica entre pacientes, entre os olhos com mais dano e com menos dano, foi de 0,2, que a gente não julgou ser relevante, tá? E para terminar essa parte do TSH, como preditor de progressão futura. Então, tem muitos trabalhos aí desde a década de 60, de 70, com teste de sobrecarga hídrica, tá? Mais de uma centena de trabalhos, mas talvez 2 deles, tá, de um mesmo grupo, abordando como risco de progressão futura, tá? O que esses estudos
concluíram que sim, o pico do teste de sobrecarga hídrica é capaz de predizer progressão futura. Fazendo só aí da minha parte 2 ressalvas, tá? Talvez a principal é essa, que só o pico, por exemplo, nesse primeiro estudo aqui de cima, foi uma diferença de 1,9 milímetros de mercúrio entre quem progrediu e quem não progrediu. E só o pico do TSH foi um preditor significativo. A gente discute e chama atenção, embora o estudo esteja um N significativo, que nenhum outro fator conhecido, raça, idade, nível de dano, pressão basal, foi relacionado à progressão do glaucoma. Então o paciente ele era negro, ele era idoso, ele tinha uma pressão inicial alta, ele tinha tô dando um exemplo, ele tinha um nível de dano já bem significativo no começo da doença. Então tudo que a gente conhece como preditor de risco, nessa população não foi significativa. Aí o que a gente discute é a validação externa desses dados. Validação externa é assim, nessa população, eu posso pegar esses dados e extrapolar para o meu consultório, né? Essa população desse consultório específico, eu não sei responder, tá? Mas chama atenção isso, assim como chamou atenção também uma taxa de progressão muito rápida no intervalo curto de tempo dessa população em específico, tá? A gente vai tentar validar isso numa população de pacientes com glaucoma estável. A gente fala, beleza, né? Vamos pegar um grupo que está estável há pelo menos 3 anos, que a gente não mudou nada no colírio, o campo não muda, a foto não muda, parâmetros anatomofuncionais estáveis. Vamos fazer a sobrecarga e ver quantos fazem pico. Pico a gente chamou, não foi nada demais, foi 25% de aumento em relação à pressão de consultório. Então, se um paciente que tem 15 viesse com 21 de pico, em quantos por cento a gente observou isso? Em quase 40%. Né? Então, em 38% dos pacientes fizeram um pico significativo, apesar de um glaucoma estável de longa data, sem mudança no regime medicamentoso. Né? Então, tem 2 jeitos de interpretar. Você pode imaginar que a partir desse teste, ano que vem, 40% dos meus pacientes vão progredir, né, nesses próximos anos, ou você pode interpretar que tem um percentual razoável de falso positivo aí, né? Se a gente tiver em mente a história natural da doença, no MGT, no Normal Tension Glaucoma Study, em glaucoma de ângulo aberto, no braço não tratado, o risco de progressão, o paciente que já tem glaucoma e não usa colírio, o risco de progressão anual é alguma coisa entre 5% e 10%, tá? Seria difícil imaginar que 40% desses pacientes progredissem a partir de agora, né? Ao meu ver, muito falso positivo, que não é muito diferente do que você vê, inclusive, em pacientes normais, né? Então, na década de 70, quando o teste foi abandonado para o diagnóstico, era justamente por isso. Mais de 20% dos pacientes que não tinham glaucoma, quando tomavam água, a pressão subia 6 milímetros de mercúrio ou mais, né? E aí o teste foi abandonado em função disso, então parece um overstress ali, né? Como se você colocasse um senhorzinho com angina estável há 10 anos, botasse ele para correr a 15 por hora na esteira inclinada, né? Aí ele descompensa. Então, pode ser nessa linha. Para a gente terminar, esse valor de pressão é correto para o meu paciente? Então, agora esquece os estudos, vamos lá no seu João, aquele meu paciente inicial, né? Então, ele tem uma PAC de 522, vocês vão lembrar que a pressão era 22, eu coloquei análogo, caiu para 13, 5 anos se passaram, e lá no consultório ele tem vindo com pressões entre 11 e 14, tá? Como a gente falou de parâmetros de curto prazo, eu vou dar para vocês os parâmetros de curto prazo. Então ele fez um TSH com pico de 15, fez uma mini curva com uma flutuação de 5 e também com pico de 15. Então a gente tem todos os parâmetros pressóricos possíveis desse paciente, né? Essa pressão é boa? Não dá para responder. Então, assim, com todos os parâmetros pressóricos do mundo, você não consegue responder se a pressão é boa, né? Porque não é só a pressão, né? A gente sabe disso, né? O R1 sabe disso. Aí eu começo a mostrar alguns dados anatomofuncionais, aqui o campo visual, a parte funcional, e você vê que a taxa de progressão desse paciente, ele fez 11 campos visuais em 5 anos, e parece estar estável. Aí é o contrário, meio que independente do pico, da flutuação, do que for, seja lá qual for a pressão no olho desse paciente, parece estar indo tudo bem, né? E isso deixa a gente confortável em termos de estabilidade. Conclusão, não é só a pressão, tá? Então, como mensagem final, a gente bate bastante nessa tecla com os fellows, não é só pressão, tá? Então, já tem estudos antigos, por exemplo, vendo risco em 3 décadas de paciente progredir para cegueira ou não no glaucoma, em que a pressão dos que ficaram cegos ao longo do follow-up foi mais baixa do que aqueles que não ficaram cegos, tá? O que determinou cegueira lá na frente foi nível de dano, não foi pressão de follow-up, tá? Você fala, mas isso tudo é antigo, ele só pegou pressão de consultório, não tem pico, não tem flutuação.
Tem um estudo bem recente, tá, do grupo do Medeiros, com outros colegas do Brasil, e é um estudo que eu acho muito bacana, um estudo de 4 anos de follow-up, com quase 500 olhos, em que ele não pega pacientes em geral, ele pega paciente do consultório. Não adianta você pegar paciente com 35 de pressão, paciente com 10 de pressão, e ver se a pressão é importante para a progressão. Claro que vai ser, você está pegando extremos. Mas pega o paciente do consultório, pacientes que vem sempre com pressão abaixo de 18, né? Eu acredito que quem está assistindo a reunião, ninguém siga os seus pacientes com 28. Olha, tá 28, 25, volta daqui a 6 meses. Não, a gente bota todo mundo para baixo de 18 no consultório. E são esses pacientes que o estudo do Felipe foi olhar. E em 4 anos de follow-up, ele viu que nenhum parâmetro de pressão, nem pico, nem média, nem flutuação, explicou a progressão desses pacientes ao longo desse tempo de follow-up. E que aí, que bacana, outros parâmetros, como esterese, espessura de córnea, que estão relacionados à suscetibilidade individual, esses parâmetros sim explicaram progressão nesses pacientes ao longo do tempo, tá? Então, a pressão é importante? Claro que é. Talvez mais importante porque é a única coisa que a gente trate. E por isso, talvez, essa obsessão na pressão, tá? Mas os estudos mais atuais, eu não digo atual desse ano, nos últimos 20 anos, vem sugerindo cada vez mais que em pacientes com pressão relativamente controlada, outros parâmetros, como biomecânica da cabeça do nervo óptico, esclera peripapilar, pressão de perfusão ocular, como a Lu falou, pressão intracraniana, comorbidades, outros parâmetros relacionados eventualmente à suscetibilidade individual vão determinar se o teu paciente vai ficar estável ou não, e não só a pressão, tá? Então, como sugestão de conduta, de último slide, eu acho que assim, no consultório, eu ficaria confortável em, na maior parte dos meus pacientes, determinar o perfil pressórico através de medidas isoladas, tá? E naqueles casos com dano muito avançado, em que você já, a escavação é total, o campo visual é tubular, aí realmente você tem dificuldade na documentação anatomofuncional. Eu, particularmente, tenho um curto intervalo entre as medidas. Então, se eu ver esse paciente a cada 6 meses, eventualmente esse mais grave, eu vou ver a cada 3, tá? Essa é a hora para quem gosta de medida de curto prazo, eventualmente usar, tá? Seja lá qual for, porque você já não tem mais anatomia, não tem mais função, ou tem pouca anatomia e função, quer fazer curva, aí você faz curva, faz teste provocativo, nesse subgrupo específico de paciente, tá? O que eu faço é encurtar o intervalo entre as medidas, tá? E pensando qual que seria a pressão correta, a gente sabe isso de livro, que é aquela que preserva a visão do meu paciente ao longo dos anos, e que vai ser diferente para um paciente, diferente para outro paciente. Como a gente está aferindo um parâmetro extremamente difícil, né? É um filme em que a gente quer transformar uma foto, ou em algumas fotos, se eu tivesse glaucoma, eu preferia que o meu glaucomatólogo, né, me seguisse de perto, com exames funcionais, exames de imagem, seriados, e não estressasse tanto a minha pressão, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigadíssimo, Thiago. Excelente revisão, né? Falando bastante crítica para os estudos que tem a respeito da pressão intraocular. Bem importante para a gente, né? Que lida com glaucoma. Eu acho que o Roberto Vessani quer comentar. Vessani, fica à vontade. Alô? Estão me escutando? Sim. Alô? Oi. Estão me escutando? Estamos te escutando. Não estamos te vendo, mas estamos te escutando. Pô, desculpa, eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Thiago, excelente apresentação. Super completa, vários dados relevantes. Mas é que eu queria adicionar alguns comentários para a gente pensar também, né? Como você bem colocou, a gente vive uma situação difícil porque a gente está numa espécie de buraco negro, onde as informações não são muito claras. Uma coisa que a gente precisa refletir é assim, a maioria dos estudos que valoriza a pressão intraocular média, que são estudos grandes, praticamente nenhum deles faz outros tipos de testes, né? Essa aqui é uma realidade que você sabe, se você pegar a maioria das publicações, ela é assim. De certa forma, isso é um viés, porque você não tem como comparar estudos grandes de um lado com estudos grandes do outro. Vamos imaginar, por exemplo, a curva tensional diária. A gente não tem estudos multicêntricos grandes, comparando grandes estudos multicêntricos grandes,
comparando a curva tensional diária com medidas isoladas para a gente tentar chegar a alguma situação. E eu concordo plenamente que a reprodutibilidade da curva tensional ela é difícil, né? Mas será que a reprodutibilidade das medidas isoladas também não é difícil? Por exemplo, se eu peguei 20 num dia de consultório às 2 da tarde e eu resolver medir esse paciente no dia seguinte, uma medida isolada, como é que vai ser essa pressão? E como é que eu vou interpretar isso? Isso também é difícil, né? É claro que a gente precisa achar um norte, né? E nessa busca por esse norte, eu fico imaginando o seguinte, independente da crítica a qualquer teste, mas vamos pegar a curva tensional diária, que às vezes a gente até aplica na escola para, por exemplo, casos de glaucoma de pressão normal, como foi o último caso da reunião do Greyhound. A gente aplica e, eventualmente, a gente pega um valor de 22 na curva tensional diária. Eu não vou valorizar essa medida? Se eu valorizar, então, quer dizer que se eu medir isoladamente não peguei, eu estou errando? Então, essa é uma discussão muito complicada. É por isso que eu não critico quem faz curva tensional diária, apesar de achar um teste extremamente difícil de se fazer na prática para muitos pacientes. Mas eu acho que a gente tem que ter esse senso crítico de que os estudos que recomendam medidas isoladas e avaliação da pressão intraocular média com um parâmetro mais forte têm um certo viés, porque muitos deles não fazem curva tensional diária, né? Eu, na minha prática, também não faço curva tensional diária, mas eu me questiono. Tem um estudo do Rich, você sabe, importante, em que ele fez curva tensional diária nos pacientes do consultório em que ele acompanhava por medidas isoladas e pegou um percentual alto de pacientes que tinham escapes pressóricos com valores que eram clinicamente significantes. Então, essa questão ela é muito difícil, né? Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça para entender que nenhuma forma é perfeita. Realmente, nenhuma forma é perfeita. Mas a sua revisão foi excelente, parabéns, e era isso que eu queria comentar. Vessani, não sei se você está me ouvindo aí. Então, eu acho que eu concordo com 99% do que você falou. Eu tentei até abrir a aula fazendo esse disclosure, dizendo que é um tema contraditório e que é difícil você ter uma certeza sobre o assunto. Mas eu vou ficando cada vez mais confortável, porque parece assim, o Sakata gosta de falar isso, o Lissandro fala, o problema não está nos testes, está na pressão, né? É uma coisa muito variável, né? Eu nem coloquei aqui para não confundir, mas você pega aqueles sensores de olho de macaco, você vai ver a pressão em minutos, é surreal, né? Aí você acha Exatamente. que ele está coçando o olho, ele está piscando, a pressão está indo para quase 30. E a gente fica querendo se basear em 12 medidas por ano. Graças a Deus, a gente hoje tem uma capacidade, na grande maioria dos pacientes, de seguir muito de perto o exame anátomo funcional. E que aí a relevância da pressão, sim, que antigamente era altíssima, porque praticamente você só tinha ela como preditor, tanto que a gente, com esses cursos da SBG agora, a gente abriu com campo e OCT. E o próximo é retinografia. Porque, eventualmente, com isso, você mata 95% dos casos, né? E esse último trabalho do Felipe dá bastante conforto em saber que, olha, naquele subgrupo de paciente ali que já está com uma pressão, em geral, um pouco mais baixa, o que vai progredir não depende tanto da pressão, né? Você fala, mas não fez curva. Eu concordo com você, eu coloquei isso no slide lá, até esse trabalho do Rich eu citei num dos slides. Mas é que, justamente por isso, se você for pensar, se você for fazer uma curva para determinar progressão lá na frente, com essa variabilidade toda, isso quase inviabiliza o estudo, né? Para ver a curva como preditor de risco. E não tem nada, né? O Paulo Augusto colocou mais uma observação aqui de erro de medida de aplanação. Então, você tem tanto fator de confusão. Eu estava discutindo isso com a Heloísa ontem, lá de BH. No dia da curva, é igual o dia que você vai no dentista. Você copa o dente 3 vezes, você passa fio dental. Então, você tem medidas... É um dia diferente. No nosso trabalho, as medidas de longo prazo, Vessani, elas flutuaram mais e tiveram mais pico do que no teste de sobrecarga. Porque o cara esquece de pingar o colírio. Então, assim, eu foco bastante no exame anátomo funcional seriado, de perto, e menos em estresse de pressão por isso. Porque é um parâmetro pouco confiável, tá?
E os estudos estão sugerindo que, eventualmente, esse caminho talvez faça sentido. Esse último estudo do Filipe, o estudo do Shorrock, com Nicolela. Sim, a única questão, Thiago, é que na prática, se você tem um paciente com dano moderado ou um dano avançado e ele, na sua medida isolada, tem um valor acima do que você considera adequado, você vai mexer, né? Então, você não vai esperar uma mudança de estrutura-função para tomar uma decisão. Então, querendo ou não, a gente acaba valorizando o valor pressórico, porque esse é o nosso objetivo, tratar para prevenir, né? Mas é um paradigma. Quanto que você... Uma pergunta, né? Que eu perguntei uma vez e não conseguiram me responder. Então, ele está lá com 12 no consultório, há 5 anos ele não progride. Aí, por algum motivo lá, você quis fazer um teste nele. Ou uma curva, mas fez um teste brecário. A partir de quanto? Que é uma pergunta que o generalista faz, né? Tá, ele está com 12, doutor. Agora ele fez X. Quanto precisa ser o X para você mudar a conduta dele? Eu penso de forma contrária, Thiago. Eu penso de forma contrária. Eu não falo... Vamos excluir o teste de sobrecarga hídrica, porque tem uma série de questões emotivas aí de todos os lados. Mas vamos pegar a curva tensional diária. Se você fizer uma curva tensional diária num paciente com glaucoma de pressão normal, com dano moderado para avançado, e você pegar um valor de 22 milímetros de mercúrio na curva, que você não pegou nas medidas isoladas, você vai mexer. Ou não vai? De 22. Isso que eu tô... Isso é o que eu coloquei na aula. Esse é aquele caso que, quando você pega, se apresenta em congresso, né? Mas porque... a gente fez trabalho de curva, Bessani. Quando a gente fazia a curva, é muito incomum. Na mini curva, é super incomum, né? E quando a gente apresentava, a gente apresenta em Graham, quando a gente pega, né? Então, normalmente ele faz 15, 14. No dia da curva, ele usa o colírio super certinho, né? Ele não toma café. Então, eu não sei, a dúvida do generalista é no meio aí. É os 14, 15, 16. Eu acho temerário, às vezes, o pessoal, ele vai e indica uma cirurgia, porque o cara na curva fez 15. Ele está estável há 5 anos, vamos pegar outro extremo, né? 12, 11, 12, aí faz uma curva com 15, aí por causa do AIDS, 15 é ruim, e faz uma track no cara, entendeu? Com 83 anos. Então, eu não sei. Dá pano pra manga, né? Daqui a pouco o Luiz vai ficar quieto, mas dá pano pra manga. O último comentário, Luiz. Eu acho que esse seu raciocínio é perfeito para pacientes com pressões menores do que 18, em que você está atingindo um controle aceitável, e agora tem evidências aí com o trabalho do Filipe de que você não precisa pôr o pé no acelerador. Mas eu acho que ainda fica em relação ao teste, não estou falando ao teste pegar escapes, essa que é a discussão. Porque a curva tensional diária não é um tipo de teste que a gente considere fora do normal, ou seja, um teste que pode ser considerado totalmente errado. Não, você está medindo em várias vezes no dia, que é o que acontece com o paciente. Você não está submetendo ele a um stress test. Você não está dando ibopamina, você não está dando água, você está medindo a pressão isoladamente ali no dia várias vezes. Eu acho que a mensagem é, se a pressão está escapando a um nível que você considera risco num teste como uma curva tensional, se você desejar fazê-lo, eu acho que você tem que valorizar. Se é um valor acima do que você considera aceitável e que tem muito risco, né? Acima de 18, por exemplo, num paciente com dano moderado. Eu acho que esse é o meu comentário final. Mas nos pacientes com pressões abaixo de 18, sim, eu acho que essa discussão toda que você colocou é super importante. Eu concordo. Acho que Desculpa falar tanto. Não, para o paciente com glaucoma avançado, aí eu acho que aí não tem certo e errado. Aí o que você puder obter de mais informação faz sentido. Até porque a parte anatomofuncional foi embora. Concordo com você. Sim. Perfeito. Parabéns, viu? Parabéns. Valeu. Muito bom, gente, pela discussão. Valeu. Agora a gente vai ter uma aula do pessoal dos Paranhos, que vai abordar a parte de pressão mitórica e glaucoma. Bom dia, Augusto. Bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Deixa eu só aprender. Eu nunca Ótimo. Uhum. Agora, como é que eu faço aqui? Falando que eu estou apresentando para todos, mas eu também não estou vendo. Deixa eu ver. A gente consegue ver? Sim.
Pronto, tá perfeito. É só você apresentar. Bom, eu não quis comentar naquela hora, mas tem uma coisa bem interessante que a gente é tão rigoroso com regressão à média para os estudos, a gente faz regressão à média no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Você pega um paciente, pegou um pico de pressão, tá 22, igual o Vessani falou, e aí depois, mas é um pico isolado de pressão, aí você muda a medicação e a pressão vai para 16, então a medicação está funcionando, que é uma beleza. Então a gente eventualmente pode estar incorrendo em vários erros e talvez você está trocando 6 por meia dúzia. Nós vamos começar a falar rapidinho aqui, não tem muito tempo, para pressão licórica e glaucoma, e eu achei uma revisão da Survey do final do ano passado, uma citação de 1908, acho muito chique quem fica citando coisa de 1908, tipo, assim, olha aqui que bacana, um pesquisador, né, russo comentando assim, será que a causa da depressão da papila, do nervo óptico, não é simplesmente uma diferença entre a pressão dentro do olho e dentro do crânio, assumindo que essa pressão intraocular continua numa pressão normal, isso para tentar explicar um glaucoma de pressão normal que ele tinha visto. Aí ele fez uns estudos abaixando a pressão intracraniana em cachorro, né? Coisa que aqui em São Paulo, por exemplo, tem lei que proíbe. E ele viu um desenvolvimento de escavação glaucomatosa nesses cachorros, né? Isso na Conferência Militar de São Petersburgo, na Rússia, em 15 de dezembro de 1908. Muito bacana, né? Então, mas assim, as questões principais que a gente tem para discutir assim, será que a pressão do líquido cefalorraquidiano baixa pode causar lesão no nervo óptico? Qual que é o papel na patogênese? E, principalmente, a gente consegue tratar, né? Então, senão fica igual a pressão de perfusão, que a gente não tem muita coisa para fazer. Então, a lesão na cabeça do nervo óptico, né? Ela deriva do balanço de forças que atuam na lâmina crivosa e uma suscetibilidade intrínseca. Você tem pacientes com o mesmo padrão de pressão, tanto licórica quanto a pressão intraocular, nada acontece, e tem pacientes que têm um desfecho bem desfavorável. Então, qualquer coisa que a gente estude tem uma suscetibilidade individual que a gente não sabe muito explicar. Então, aqui eu estou sem meu ponto, eu nunca consegui enxergar o point aí na apresentação minha, mas dá para ver bem aqui na seta preta inferior, apontando para cima aqui, o espaço, né, onde existe líquor e a pressão licórica, que ela deriva em parte da pressão licórica central, ela pode ser fator determinante de um estresse na lâmina crivosa. E aqui ainda daquele artigo da Survey, mostrando exemplos hipotéticos, né, em que a pressão licórica está 9,5, por exemplo, e a pressão intraocular está 16, e a diferença, né, transmembrana é 6,5 milímetros de mercúrio, nervo normal. Quando você tem uma pressão intraocular normal e a intracraniana mais alta, você tem um papiledema. E, em tese, quando você tem uma pressão intraocular alta e uma pressão licórica normal, ou pior ainda, mais baixa, aí você tem glaucoma, né? Então, parece simples, né? Mas o nervo óptico é parte do sistema nervoso central e não é similar aos outros nervos cranianos. Ele é circundado, então, como a gente falou, por líquido espinal. E o espaço que se estende do compartimento intracraniano até o canal óptico e termina no globo ocular. O problema, a gente vai comentar, é que não é tão contínuo assim, ele tem compartimentos e até um certo ponto essa comunicação ela não é tão direta assim, ou seja, a pressão de um igual à pressão do outro. E a gente não tem muito como medir, a pressão nesse sítio específico de interesse nosso, né? E a pressão tecidual da porção orbital do nervo óptico não é igual à pressão da órbita, mas é semelhante à pressão licórica com essas ressalvas que eu comentei.
Para a cabeça nervóptica, a pressão translaminar é bastante importante, uma vez que ela é a diferença, como eu comentei, da pressão intraocular e da pressão retobulbar. Aí tinha uns estudos, tem vários estudos, não tem só esse daqui não, tem estudo assim que ia horrorizar minha esposa, que gosta muito de bicho, tem muito estudo em gato, em cachorro, mas tem estudo também em rato, esse estudo mais ou menos recente, que o Josh Jonas participou, que se você, olha que coisa interessante, o aumento agudo da pressão intraocular ou a redução aguda da pressão do líquido cerebroespinal produzem lesões morfologicamente similares na camada de célula ganglionar. Então, assim, você consegue, teoricamente, um modelo experimental de glaucoma se você reduzir a pressão licórica. Então, de novo, alguns pacientes com glaucoma e pressão normal podem ter uma pressão licórica anormalmente baixa, causando uma pressão translaminar alta, análoga a situações de glaucoma de pressão alta e pressão licórica normal. Então, uma das coisas que se imaginam como fisiopatologia de glaucoma de pressão normal pode ser uma alteração na pressão licórica. Difícil é medir esse negócio, né? A gente vai comentar. Esse aqui é um estudo, acho que é quase prova de conceito, muito interessante. Existe uma situação em neurologia que é o hidrocéfalo de pressão, é como se fosse é o glaucoma de pressão normal deles, né? Ele tem hidrocéfalo, mas a pressão está normal. Que tem uma síndrome que é alteração de marcha, alteração de cognição, distúrbio esfinctérico, e o tratamento é baixar a pressão, mais ou menos que a gente faz no glaucoma de pressão normal. E esse foi publicado numa revista de neurocirurgia, mostrando assim que de 22 pacientes, de 22 pacientes, isso mesmo, 9 desenvolveram glaucoma de pressão normal. Aí ele ainda coloca que é 40 vezes o esperado, né, do artigo. Mas o mais interessante é que realmente você pega aqui quase pouco menos da metade dos pacientes que fizeram um procedimento que reduziu a pressão licórica que já estava normal, montaram uma situação semelhante àquele estudo do grupo do Josh Jonas, que era induzir glaucoma de pressão normal, reduzindo a pressão licórica. Então, alguma coisa tem, com certeza tem, né? E aí tem os artigos, e eu tenho paciente nessa circunstância, que era o paciente que tinha um glaucoma controlado, aí teve que fazer essa cirurgia para a redução da pressão licórica, e o glaucoma piorou, né? Eu tenho, junto com o Laurentino de Vitória, a gente tem um paciente exatamente assim, que piorou. E aqui você vai encontrar alguns relatos na literatura, e tem essa revisão importante da CRV, ela enumera esses relatos, que o paciente com glaucoma ele pode descompensar com a redução da pressão licórica, né? Fato importante, essa pressão translaminar ela nunca foi medida, né? Você não tem jeito de medir. E todos os estudos derivam de pressão lombar, que é muito grosseiro mesmo. Então, por isso que quando a gente vê em estudo que não achou, a Luciana chegou a comentar isso daqui, eu vou passar bem rápido, realmente pode ser pela metodologia. Primeiro que é invasivo, você começar a fazer as pessoas normais para ver qual é, provavelmente você vai preso, então tem que tomar esses cuidados, né? E quando a gente deita, tanto a pressão licórica quanto a pressão intraocular, elas aumentam, mas a gente não sabe direito se na mesma proporção ou se no mesmo tempo, e se isso funciona igual para todo mundo, né? Então, são muitas variáveis, né? As formas de medir essa pressão, medida direta por punção, lombar, o Doppler, ultrassonografia do Doppler, a alteração da posição da membrana timpânica com um estímulo específico, oftalmodinâmetria, que você vai ver, na verdade, pressão da artéria central da retina, que em tese correlaciona com a pressão licórica, mas não é uma medida direta. A medida do espaço, né, com ressonância, isso daí é uma coisa, para mim, dos mais furados, até tinha esse slide, eu tirei. E Doppler transcraniano, também tudo medida indireta, né? Aqui, colocando que o Doppler mede velocidade de fluxo, né? E essa velocidade padrão de fluxo cerebral se correlacionaria com pressão licórica. Isso em pacientes, em modelo experimental, pacientes normais, mas, de novo, é muito grosseiro a alteração.
Isso daqui que é uma das coisas que eu achei mais interessante. Eu fui para o pessoal eu tenho uns pacientes que são do ouvido da escola, e eu perguntei para os professores lá, né? Primeiro que ninguém conhece direito, isso não é um exame feito normalmente, né? Segundo que eles viram muita dificuldade na realização desse exame. Esse slide mais ou menos antigo, e eu não vi nenhum outro artigo com isso, mas assim, a teoria é bacana, né? Que você com estímulo específico no reflexo estapédio, você causa uma movimentação na membrana timpânica que se correlaciona com a pressão licórica. Mas, de novo, uma pressão licórica que está longe da cabeça do nervo óptico, mesmo que você tenha uma medida razoável, vantagem é que não é invasiva, ela seria grosseira também para me determinar se tem influência, né? Ao final da nanometria, que eu já comentei, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Algumas coisas interessantes, né? A pressão intraocular, com exceção do paciente oriental, ela aumenta com a idade. A pressão licórica diminui com a idade. Então, talvez isso daí seja um dos fatores de risco para glaucoma, no sentido de que, em termos populacionais, você vai ter uma redução da pressão licórica, o que seria ruim para quem tivesse uma predisposição a desenvolver dano glaucomatoso, né? A redução, aí tem outras teorias, que pode ser não só a pressão licórica propriamente, mas a redução do turnover, que poderia ocasionar a redução do clearance de substância tóxica na cabeça do nervo óptico, também podendo fazer parte da fisiopatologia de progressão do glaucoma de pressão normal, tá? Eu vou mostrar um artigo bem interessante, isso aqui é só o N de cada grupo, né? Glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma de pressão normal, o controle para esse grupo, a hipertensão ocular e o controle para esse grupo. A diferença é que foi idade, que foi diferente para os dois grupos, então os gráficos são difíceis de interpretar lá na frente, mas se for de forma isolada fica mais fácil de entender. Aqui o que a gente teve foi que tanto glaucoma primário de ângulo aberto e glaucoma de pressão normal, a pressão intracraniana era mais baixa em relação ao controle desses pacientes, pressão intracraniana. E já o mais interessante é para a hipertensão ocular. Ela foi mais alta no grupo de hipertensão ocular. Então, poderia eventualmente, o hipertensão ocular aquele paciente ter pressão intraocular alta e não desenvolve glaucoma. Então, ter uma pressão intracraniana alta para esse paciente poderia funcionar como fator protetor, e foi o caso. Aqui, mostrando. Aqui é a revisão sistemática, a Luciana já passou isso daqui, eu vou passar mais rápido um pouquinho, mas, assim, um dado importante é que a pressão transmembrana, nesses vários estudos, compara com o grupo controle aqui, né, a grandeza da diferença, né, esse RAIN em colaboradores, de 10 para 1,4, e assim vai, de 11 para 5,4, de 15 para 3,4, de 11,6 para 3,3, né? Então, assim, se fosse pegar um total, 11,7 para 2,8. Ou seja, a grandeza da diferença em relação ao grupo controle é significativa, né? E uma correlação importante entre a diferença e as alterações glaucomatosas e funcionais. Nessa revisão de pressão translaminar. Mas aí estudos que pegaram para a incidência de glaucoma não acharam correlação importante. Então os estudos são conflitantes, tem estudo falando que não achou nada, né? E pode ser, de novo, por conta aqui mostrando sem associação com a incidência, isso pode ser provavelmente por uma questão do que está se medindo a pressão lombar, né? Aqui, esse estudo é bem interessante, quem tiver interesse, dá uma olhada, mostrando como que o nervo reto bulbar e o espaço paracnoide intracraniano, ele tem dividido em compartimentos, o que funcionaria teoricamente até como válvula. Então, a pressão ela é igual até um certo nível, e depois ela deixa de ficar igual. Então, é muito difícil de medir esse negócio. Então, assim, eu acho que a gente vai passar, duvido que a minha geração seja capaz de alguém falar, só conseguir um método de medir com precisão a membrana translaminar aqui, porque ela, como é que fala? O sítio de investigação é muito complexo.
Deixa eu ver, esse aqui é um estudo prospectivo, né, de glaucoma de pressão normal. Isso serve só para aquele negócio que eu mostrei do Simpson dormindo. Já teve gente que tentou mostrar a posição que a pessoa está e a relação entre pressão licórica e pressão intraocular. Mas isso a gente não sabe se isso funciona para todo mundo do mesmo jeito e tudo. Então, mas é bem interessante. Quando você está deitado, você tem pressão intraocular e licórica mais alta, né? E aqui um estudo que o IRAP participou em glaucoma de pressão normal, sem achar nenhum significado de nenhuma associação com pressão lombar, né? Pressão medida lombar, mostrando que é conflitante o resultado, né? E aqui uma outra revisão sistemática citada nessa survey que eu coloquei, o que está de vermelho aqui são os que acharam dados positivos para associação, embaixo mostrando dados negativos, assim, ausência de associação para diminuição da pressão licórica. Então, em resumo, na pressão do líquido cefaloquidiano, ela pode causar lesão nervo óptico. Eu acho que a gente pode considerar isso, uma vez que situações em que você tem uma evidência mais extrema, né, quer dizer, uma intervenção mais grave, você cirurgicamente foi obrigado a abaixar essa pressão, você colocado um grupo de 22,9 desenvolver glaucoma, isso não é normal. Então, e assim, a evidência que a gente já tem em cima, evidência fraca, que são relatos de casos, mas assim, relatos de casos muito bem acompanhados. Os pacientes estavam bem acompanhados com glaucoma, nada mudou da pressão intraocular, a única intervenção que aconteceu foi a redução da pressão licórica e ele progrediu o dano glaucomatoso, né? É possível tratar? Não. Você pensa assim, tem uma droga que a gente usa que abaixa a pressão licórica, que é Diamox, né? Aí te faz pensar, né? Você está abaixando a pressão intraocular, mas também está abaixando a pressão intracraniana, né? Então, o ideal seria que abaixasse na mesma proporção que abaixa a pressão intraocular, você mexer na pressão intracraniana. Nunca vi, nem ninguém aventou a hipótese de ser significativa a redução da pressão intracraniana na sua intervenção, mas você não consegue eliminar. Você realmente, quando você está dando Diamox para um paciente, ou, se não me engano, hiperosmótico também, você vai reduzir a pressão hiperosmótica, eu não tenho certeza que eu estou falando. Mas Diamox, com certeza, ela reduz a pressão intracraniana, né? Bom, era isso, então. Deu certinho o tempo. Alguma pergunta? Muito obrigado. Alô? Alô? Vou parar a apresentação. O Garone está aí. Tudo bom, Garone? Aranha? Oi. Muito boa a sua apresentação. Esse é um assunto que eu tive um interesse grande quando eu fiz a palestra CBO no Congresso Brasileiro. É interessante até pensar, né, o que seria quando as duas pressões estão elevadas, né? Porque você teria um estresse axoplasmático na passagem das fibras pela lâmina crivosa, talvez, né? Nesse estudo, o hipertenso ocular mostrou sim, Paulo Augusto. O hipertenso ocular tinha as duas aumentadas, né? Então, esse é um negócio importante, talvez. O fluxo axoplasmático fique em sofrimento enquanto essas duas pressões elevadas não passar para uma região mais estreitada, né? Mas parece que não, porque você tem o hipertenso ocular, o que ele diferiu do glaucoma primário de ângulo aberto é que o hipertenso ocular, os dois estavam altos, e a translaminar, aí a diferença da pressão translaminar não foi tão alta. Diferente do glaucoma primário de ângulo aberto, que você tinha pressão intraocular alta e a pressão intracraniana normal ou um pouco mais baixa, né? Porque quando você imagina que tenha uma diminuição da pressão licórica, você, no paciente portador de glaucoma, você tem uma diminuição da camada de fibras nervosas, você tem outros sofrimentos também colocados lá. E os trabalhos que fazem animais, a gente sabe que a evolução do glaucoma em animais são completamente diferentes da evolução que acontece em humanos. A não ser Mas o modelo do animal é igualzinho ao modelo da neurocirurgia, Paulo Augusto. Então, desse estudo da neurocirurgia, né? Só completando. Quando eu fiz um trabalho com coelhos, os coelhos em 5 dias têm uma escavação total. 5 dias de hipertensão intraocular já tinha escavação total. E você não observa isso muito em humanos.
é uma evolução um pouco diferente que acontece em alguns animais, quando faz com o rato e tal. Talvez tenha aí um outro ponto interessante também. E o ponto... Mas, de novo, voltando àquele estudo, que foi feito neurocirurgia nos pacientes para baixar a pressão e a pressão já estava normal. E aconteceu a escavação. O que ele tem de diferente? Eu não entendi o seu ponto, então. Ele foi ter resultado semelhante ao animal. Talvez não tenha me explicado bem para você. Você tem, eu também tenho o caso de pacientes que colocaram uma válvula, diminuíram a pressão licórica e tiveram uma evolução mais rápida do glaucoma, né? Eu acho que esse é um ponto importante na sua apresentação, é salientar para esse grupo de pessoas, em que aí sim você tem uma condição existente diferente. Agora, eu acho que você tem razão, concordo com você, e esse estudo de neurocirurgia, eu não sei se o pessoal leva isso tanto em consideração, mas eu acho que os pacientes, e eu tenho paciente com essa síndrome, que foi feito a cirurgia, e eu não sei se o neurocirurgião está atentado a isso daí para passar, olha, principalmente aquele que já tem glaucoma, né? Aquele que já tem glaucoma, eu acho assim, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, tem uma chance de piorar o seu glaucoma ou te causar glaucoma. Você deve procurar um especialista em glaucoma para te monitorar. Nunca aconteceu. Mas o neurocirurgião é uma especialidade à parte, né? Então, eu não sei se alguém já teve esse diálogo com o neurocirurgião, né? Falou assim, olha, senhor oftalmologista, eu estou muito preocupado que a gente vai fazer uma cirurgia aqui e a gente vai tirar, vai diminuir a pressão, isso tem mais risco de desenvolver glaucoma. Nunca aconteceu. Eu tive uma conversa depois que essa mulher... depois eu também já tive. Então, eu liguei para ele e perguntei, a anestesia foi tranquila? Ela teve algum problema anestésico? Algum outro fator que pudesse explicar também? De repente, teve uma complicação anestésica, teve lá uma hipóxia muito grande, alguma coisa acontecendo lá, pode ter acontecido. Uhum. Augusto, só te dar uma sugestão desse assunto do Diamox, da dúvida do Diamox. Um jeito era pegar o paciente que chegou lá com indicação de cirurgia. A gente, não infrequentemente, a gente entra com Diamox antes de operar. Uhum. Então você tem ali um OCP de cabeça de nervo, talvez no IDI para ver a posição da lâmina, né? E aí você dá o Diamox, repete a medida. Aí esse paciente vai para a TREC, você repete a medida. Então você vai ter o delta de deslocamento anterior, talvez, da lâmina. Você vai ter o delta pressórico, só que na TREC você só mexeu de um lado na equação, só na pressão intraocular. E com Diamox, você vai ter mexido na pressão intraocular e na pressão intracraniana. Se essa dúvida nossa se você está mexendo dos dois lados, se isso é relevante ou não, isso te ajuda a responder. Né? Se mexer igual, talvez o quanto você está mexendo na pressão intracraniana não é tão relevante. Se mexer de maneira diferente, eu sei, Thiago, que o pessoal da neurocirurgia, né? Eles dão Diamox muito mais do que a gente dá, a quantidade de Diamox, né? Eles são destemidos para dar Diamox, eles dão Diamox assim, ferrado mesmo. Eu não sei se 250 miligramas 6 horas, qual que é o efeito na pressão intracraniana. Erro meu, eu devia ter olhado isso antes dessa aula. Isso tem, né? Fala assim, você diminuiu 30% da pressão intracraniana, 10% da pressão intracraniana, 50% da pressão intracraniana, isso aí já tem escrito, né? Então, isso era uma coisa interessante para ver. Talvez, numa fase de um glaucoma agudo, que você não consegue abaixar a pressão do olho e está dando Diamox, e se eventualmente está abaixando a pressão licórica, eventualmente você pode estar fazendo mais mal do que bem, não sei a grandeza das diferenças, mas o que você citou é um jeito de testar isso, com certeza. Fica a dica para Carol aí, ó. Carol já pode fazer. Né? Carol faz 5 tracks por dia, ó. Já fica a dica. Vou colocar na nossa lista, Thiago. Tá bom. Tudo bem. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, pelas palestras, excelente discussão também. E nos vemos então na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, Luizão. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada por todos aí.